Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Vamos dar sequência então no PET 4 do oitavo ano para a terceira semana. E ele traz como temática a vinda da família real para o Brasil. Quando a gente fala família real, é a família do rei, não é? Então o que vai acontecer aqui? A gente viu nas aulas anteriores sobre a América Portuguesa, não é? E eu falei para você entender os problemas que acontecem no país, você também tem que entender internamente e externamente, não é? Bom, nesse momento aqui, a vinda da família real para o Brasil vai modificar o Brasil. De que forma? Olha, acontecendo coisas lá na Europa que vai afetar diretamente o Brasil, né? Como assim? Antes a família real estava lá em Portugal, a família real portuguesa, né? E tinha aquela relação com o Brasil de pacto colonial, né? O que era esse pacto colonial? Mais uma vez, a gente retomando isso aí, ó. Era aquela relação de metrópole e colônia. Isso tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. A colônia tinha o objetivo de enriquecer a metrópole, não era? De acordo com a metrópole, aquelas grandes navegações saíram lá da Europa, chegou aqui na América para dominar. E teve resistência, a gente viu que eu falei isso várias vezes. Uma relação de dominação, né? A dominação portuguesa aqui no Brasil, né? Dominar, vamos pegar as riquezas. E aqui, resistência, porque tem muitas das vezes a gente pensa, será que eles não tentaram resistir? Por que eles deixaram isso acontecer? Por conta da dominação ser mais eficaz do que a resistência, né? Então, eles já tinham todo um planejamento para dominar. E esse aqui foi pego quase que de surpresa. Então, por isso que tem essas coisas aí. Bom, então a vinda da família real para o Brasil vai ser justamente isso. Vai acontecer lá as invasões napoleônicas, você lembra? Lá o processo de independência da América Espanhola, a gente viu, só foi possível graças ao quê? Ao pensamento iluminista e à brecha do quê? Da invasão napoleônica. Então o que estava acontecendo na Europa estava afetando diretamente, tanto aqui na América Espanhola quanto na América Portuguesa, não é? Quando ele invade a Espanha lá, ele coloca o irmão dele no reino, né? Aqui o que vai acontecer? Aqui as tropas napoleônicas vão invadir quem? Portugal, porque Portugal era a França era inimiga número 1 da Inglaterra. A Inglaterra tinha inimiga número 1 quem? A França. Então a França, para destruir a Inglaterra, ela decretou o bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Bloqueio do continente. A Inglaterra é um pouquinho afastada da Europa, não é? Então, o que ela pensava? Ela é como se fosse uma ilha da Europa, a Inglaterra. Então, se a gente bloquear a Inglaterra, não deixar ela fazer comércio com ninguém, uma hora ela vai ter que ceder. A pressão, né? Vai ter que vir para a Europa. A população é a hora que os franceses iam derrotar eles, né? Porque eles estavam em mar e a Inglaterra era muito forte na questão naval, na questão do mar. Então, esse era o confronto entre Inglaterra e França. Aí o Napoleão falou assim, então ninguém vai comerciar com quem? Com a Inglaterra. Lembra que eu falei que o mundo é um grande comércio, eles não vivem sem economia? É por isso que a gente vai ver claramente isso. Então, Napoleão pensa o seguinte, vou bloquear, ninguém da Europa pode comerciar com coisa, porque se comerciar, o que eu faço? Eu vou invadir o país. Isso aconteceu na Espanha e agora vai acontecer aonde? Em Portugal. Então, na primeira questão, antes um pouquinho, ele traz um texto que traz essas informações, ele vai servir de suporte para a gente entender, tá lá, a família real no Brasil, deixamos de ser uma colônia, mas sem independência. Então ele vai trazer toda essa historinha aí, né? Algumas questões que ele está pedindo nas perguntas, você pode retirar do texto ou então formular, né? Reformular as questões. Então tá lá, primeiro, podemos ver na imagem abaixo uma grande comitiva de nobres portugueses deixando sua terra natal na Europa, com todo o seu prestígio e conforto,
com destino a uma vida com um futuro incerto, em uma de suas colônias fora da Europa. Diante do que foi estudado, responda. Aí estava embaixo da família real, está escrito lá, debaixo da imagem, e ele traz a questão letra A. Quais motivos levaram a família real portuguesa, justamente com sua comitiva de aproximadamente 10 mil pessoas, a deixar a Europa para viver no Brasil? Então a Europa era a metrópole, né? E o Brasil era a colônia. Então o rei estava em Portugal, lá na metrópole. Na hora da invasão napoleônica, o que o rei pensou? E se acontecer igual aconteceu lá na Espanha? Ele ficar e tomar o meu trono, e pior ainda, fazer uma execução da família real, né? Então o que a família real fez? Já que ela desrespeitou esse bloqueio continental, os franceses foram lá, né? E é quase que vizinho. Então o que o rei fez? Ele pegou alguns amigos deles, nobres, né? E sua família, e foi morar na colônia, porque a colônia era uma casa dele, né? Era um território dele, então ele foi para lá. Nesse momento, se o rei sai daqui e vai para cá, vai ter pacto colonial? Não, não é. Por quê? Porque o pacto colonial vai levar as riquezas daqui para lá. Se o rei está aqui, para que ele vai levar as riquezas para lá? Né? Então há como se fosse uma inversão. O Brasil deixa de ser colônia e transforma quase que numa metrópole. Por quê? Porque o rei está na metrópole. Então você tem que fazer coisas boas de investimento aonde? Na colônia. Porque o rei vai morar ali como que? É a mesma coisa. Você sai da sua casa, você tem muito dinheiro, aí você vai viver em outra casa. Aí às vezes aquela casa está caindo aos pedaços. Você vai reformar essa casa? Ou você vai deixar só essa casa aqui bonita que você não está morando e a outra não, não é? Então há esse espaço aí, há esse problema, porque o Brasil tinha que ser construído de forma que era a metrópole, não é? Porque a cultura deles era compatível do modelo de cidade lá de Portugal. Então por quê? Qual que é a questão número 1? Quais os motivos levaram a família? Então eu coloquei lá, Portugal desrespeitou o quê? O bloqueio continental, por consequência teve o seu país invadido por tropas napoleônicas, por franceses. Então tá aí a questão, desrespeitou o bloqueio. Então Napoleão invadiu Portugal, e antes das tropas napoleônicas chegar lá, o que o rei fez de Portugal? Foi para o Brasil, porque lá era muito mais seguro, sem contar que se eles fossem atrás de lá, quem ia defender Portugal? A Inglaterra, não é? Porque a naval era muito forte em mar, né? E sem contar que estava muito longe, né? Vamos lá para a questão número 2. Por que a decisão em optar entre Inglaterra e França era considerada extremamente difícil para Dom João de Portugal? Quais as possíveis retaliações de ambos os lados? Bom, essa aqui eu peguei justamente aonde? Dentro do texto, conforme está lá. Essa é uma questão de compreensão do texto. Então o que ele traz lá no texto? Por que ele escolheu entre Inglaterra e França? Porque estava tendo um conflito entre os dois, né? Inglaterra e França. Então os outros países estavam sofrendo consequência disso, né? A consequência do bloqueio continental. Lembrando que a Inglaterra estava muito forte, porque ela fez a Revolução Industrial, então ela estava muito forte, estava vendendo muita coisa. De repente o povo falou, não, você vai comprar dele não, porque se comprar dele, o que eu vou fazer? Eu vou invadir o seu país. E se eu invadir o seu país, você perde tudo. Então tem esse confronto, né? Então tá lá. Letra B. Se respeitasse os franceses, romperia com a Inglaterra e deixaria suas colônias à mercê da poderosa frota naval. Como assim deixar à mercê? Vocês lembram lá que eu já tinha assinado lá o pacto de panos e vinhos? Então a Inglaterra e Portugal já tinham o quê? Um acordo comercial, né? Então se ela não fizesse isso, a Inglaterra praticamente ia tomar conta das colônias portuguesas. Então aquilo ali era o quê? Era algo que sustentava Portugal, não era? Porque gerava muita riqueza aqui no Brasil. Se optasse em continuar com os britânicos ou ingleses, teria seu país invadido pelo exército napoleônico. O que ela pensou? Se eu aceitar o bloqueio continental, vou ter que ficar no meu pequeno país e vivendo as minhas próprias economias internas. Se eu
não respeitar, França vai invadir. Então o que eu vou optar? Então pensou, falou, não, então eu vou para o Brasil, porque lá tem um terreno seguro para me viver, né? Então ela optou para coisa, então virou inimigo dos franceses. Letra C. Quem garantiu a segurança da família real no trajeto para o Brasil? Então se estava tendo um confronto entre França e Inglaterra, Portugal escolheu a Inglaterra, o que vai acontecer? Quem vai fazer esse trajeto com ele? Os ingleses, né? Porque já tinha uma poderosa frota naval, então ia ajudar eles a chegar lá com segurança, né? Isso é porque a Inglaterra é boazinha? Não, a gente vai ver que ela tem interesses em Portugal, né? Tipo, vou fazer isso para você mais tarde, né? Eu vou te cobrar isso. Letra D. Qual a primeira ação economicamente importante tomada por Dom João em solo brasileiro e quem se beneficiou dela? Isso também tem lá no texto. Então tá lá. Assinou um decreto abrindo os portos brasileiros, que são portos, a chegada de navios. As nações amigas. Quem que é amigo de Portugal agora? Somente os ingleses. Porque se os outros países europeus resolvessem fazer comércio com Portugal, o que ia acontecer? Invasão napoleônica, né? Napoleão ia invadir aquele outro país e ia fazer isso. Então eles já tinham um exemplo de Espanha, já estavam com um exemplo de Portugal, que eram as duas grandes potências, vocês lembram da série das grandes navegações? Então o que ia esperar dos outros demais países, né? Essas amigas de Portugal. Decreto benéfico aos ingleses. Isso vai ser bom para os ingleses? Vai, a maioria dos países já decretou o bloqueio continental, então eles viram em Portugal como uma saída para enriquecer as suas economias. Então foi muito bom para os ingleses. No lugar de benéfico, você quiser colocar lucrativo, mas dessa forma que está lá no texto. Agora, questão número 2, né, ele traz. A imagem abaixo representa a cerimônia do beijamão. Era realizada sempre que a nobreza se reunia para demonstrar sua subordinação ao monarca português. Este costume foi inserido na sociedade colonial a partir da chegada da família real, que buscava adequar o estilo cultural fluminense aos moldes europeus, no que abrange as transformações culturais. Quais outras mudanças foram impostas pela corte portuguesa à sociedade colonial? Bom, se o rei saiu daqui e foi para a colônia, para o Brasil, o tipo de cultura é diferente, não é? A gente não viu lá nas semanas anteriores que deu um choque cultural, onde os países, quando chegou aqui, quis impor o quê? A cultura europeia que foi, opa, a gente está trazendo a civilização, vocês não podem viver dessa forma, vocês têm que ser cristão, vocês têm que usar roupa, né, igual a gente usa, e também fazer o quê? Ter os nossos costumes. Como assim vestir roupa? Hoje a gente percebe que as roupas é praticamente as mesmas no mundo inteiro, né? Os mesmos modelos, calça jeans, camisa, antigamente não era. Então tá vendo o tanto que é importante estudar história, mudanças e permanência. O que está permanecendo agora? As roupas já virou tradicional, né? Você vai nos lugares, praticamente é o mesmo modelo de roupa. Então, nessa questão, Portugal queria fazer um tipo de europeização, né? O que é europeização? A palavra é meio complicada de dizer lá. Europeização, o que é fazer isso? Transformar a cultura dos outros lugares em cultura europeia. Então, para fazer isso, eu ia ter que gastar muito aqui no Brasil, porque não tinha quase nada, né? Teatro e outras coisas. Então, o que eu coloquei? Está lá o Dom João, que era o rei. Vamos acompanhar lá. Dom João fez chegar ao Brasil uma missão artística francesa. Uai, professor, como assim? Se ele foi invadido por França, ainda ele vai trazer alguém como se fosse um arquiteto ou uma pintura para fazer arte francesa? Sim, tá vendo? Esse povo assim é meio sem vergonha mesmo. Incluindo o pintor Debré, autor de várias pinturas sobre o cotidiano social do Rio de Janeiro.
a sociedade foi incentivada a frequentar espetáculos, né? Porque isso acontece muito lá na Europa. Espetáculos de ópera, ouvir músicas clássicas. Então, vocês começou lá nessa época aí, né? E até hoje o povo já tem esse costume de ficar em espetáculos de ópera aqui no Brasil. A gente percebe que não. Então, esse projeto até hoje não foi colocado em prática, né? Aliás, ele foi colocado em prática, mas até hoje não se consolidou. Ouvir músicas clássicas, que no Brasil a maioria ouve músicas clássicas. Não, o que eles escutam? É funk, é samba, pagode, rock e assim vai, né? Ter um piano em casa, você pode perceber que nessas novelas antigas sempre tem na casa do grande senhor lá, tal, sempre tem um piano, não é? Isso era para mostrar o quê? Que você era uma pessoa boa, né? Se bem que você conta aqui espetáculos de ópera, ouvir música, isso aqui era pra gente ir, porque quando eles olham para a população mais carente, para a população mais de trabalhadores, eles tratam aquela população como o quê? Como se fosse ninguém mesmo. Então, gente mesmo era quem? Quem tinha posse. Tem isso também. Falar outros idiomas, aqui no Brasil até acontece isso, né? Tem essas escolas aí que tem, ou você opta por inglês ou por espanhol, tudo para adequar-se naquele momento ao estilo de vida europeu. Que a gente percebe, a gente aprende algum idioma da América? Não aprende, né? Mas a gente não aprende inglês. Mas o inglês não é nos Estados Unidos, é onde? Da sua ex-metrópole, Inglaterra. Então, o mundo inteiro passou por um processo de europeização, transformar a cultura nos moldes da Europa. Então, isso que é muito importante a gente entender no curso de História, né? Curso de História não, na disciplina de História. Então, aqui a gente encerra aí o PET 4, né? Terminando a questão número 2, ela é bem tranquilo. Várias delas estão no corpo do texto e outras a gente pode conseguir aí ou pelo livro didático ou em pesquisas da internet. Então, até a próxima e a gente vai para a quarta semana para finalizar o PET 4, beleza?